Amém, queridos, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do Rodrigo, também do pastor André. E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar essa palavra. E o título dessa palavra é Quem eu? E eu vou ler aqui o texto que o Senhor me deu para que a gente possa compartilhar. Está em Juízes 6. Não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho. A história de Gideão. Assim diz a palavra do Senhor, estou lendo na nova versão transformadora. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios de todos os que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Presta bem atenção nessa frase. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Parênteses aqui. Normalmente, você debulha o trigo ao ar livre, porque o vento espalha a palha e você consegue separar a palha do trigo. Mas Gideão estava com tanto medo de estar com aquele trigo, que talvez não era muito, mas talvez o sustento da família dele, estava debulhando o trigo num lugar escondido, num lugar que não era próprio para esse serviço, porque era uma prensa de uvas, mas ele estava fazendo a debulhação do trigo naquele lugar escondido, porque estava com medo dos midianitas. Versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito, e agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, diz o Senhor, e você destruirá os midianitas como se fossem um só homem. É interessante que na versão hebraica, quando nós pegamos o versículo 15, diz assim, ao invés de dizer 15, mas Senhor, como posso libertar Israel? Ele disse,
Essa é a versão mais próxima do original. Perdoe-me, meu Senhor, mas o que sou eu para salvar Israel? Pois minha família é a mais insignificante de Manassés, e eu sou membro mais jovem da casa de meu pai. Nós não vamos ler, logicamente, toda a história do Gideão, porque vai até lá, Juízes capítulo 8. Mas só para trazer um resumo para você, como é que era, o que Gideão estava vivendo, não apenas ele, mas todo o povo de Israel, e Gideão especificamente, estava vivendo uma situação de terrível escassez, porque os inimigos vinham e acabavam com toda a terra, e havia uma razão para isso, porque como o povo desobedeceu, Deus levantou esse exército midianita contra Israel, porque eles desobedeceram à voz do Senhor, e começaram a adorar e levantar postes ídolos, e adorar outros deuses, os deuses daquela terra, daquele povo que estava ali na terra, quando eles a conquistaram. E a situação era a seguinte, se você vai ver lá para frente em Juízes 7, o exército de Midian era composto de 135 mil homens. Quando Gideão entende esse chamado de Deus, e ele vê que ele não tinha como fugir mais, ele faz várias provas de que realmente era Deus falando com ele. E quando ele entende que esse era o chamado que Deus tinha para ele então se enche de coragem, e ele faz uma convocação ali, ele consegue reunir 32 mil homens para essa batalha contra os midianitas. Eu penso que Gideão aqui já estava vendo um problema, porque a proporção de homens que Gideão tinha contra o exército inimigo era de 4 para 1. Ou seja, ele tinha um homem para cada 4 homens do exército inimigo. Então, um homem dele tinha que matar 4 soldados do exército de Midian. Com o detalhe, Israel não era nesse tempo pelo menos, não era um povo tão experimentado em guerra, como foi na época de Josué. Eles eram predominantemente agricultores e pecuaristas. E o que é mais interessante, que mais para frente, em Juízes 7.2, versículo 2, Deus fala para Gideão que 32 mil homens é muita gente para guerrear contra o exército de Midian. Então, ele mandou que Gideão perguntasse quem tinha medo. E quando Gideão perguntou isso ao povo, 22 mil numa tacada só voltaram. Mas ainda, o Senhor falou, leve eles para beber água. Os que se abaixarem de joelhos para beber água, voltem para casa. Mais 9.700 homens voltaram para casa. E o final, vocês já sabem, Gideão ficou com apenas 300 homens. Agora a proporção, se já estava difícil, um soldado para combater 4 dos midianitas, agora Gideão tinha a proporção de um homem para combater 450 homens. Ou seja, um homem do exército de Israel teria que matar 450 homens do exército de Midian. Eu creio, vamos analisar um pouquinho o que Gideão estava vivendo. Numa situação de angústia, de tensão, de terror, porque ele estava sendo assolado mês após mês, tempo após tempo. Não conseguiam colheita, não tinham mais gado, estavam passando fome. Gideão talvez estava malhando ali o restante do trigo que ele ainda tinha para o sustento da sua família, se sentindo medroso, um covarde, sem forças para lutar, porque era impossível enfrentar um exército tão gigantesco, um exército tão experimentado como o exército de Midian. E quando o anjo chega para ele, talvez Gideão estava ali se sentindo o mais covarde de todos os homens. Mas quando o anjo chega para ele, o anjo fala, varão valoroso ou poderoso guerreiro, Deus está contigo
eu creio que Gideão olhou para trás. Por isso o título da mensagem é Quem eu? Eu creio, a Bíblia não relata isso, mas eu creio que Gideão tinha pensado, como? Eu, valoroso guerreiro, poderoso guerreiro, se eu estou aqui me sentindo um covarde, porque eu não tenho forças, não tenho gente, não tenho como guerrear contra esse exército. E o Senhor chega para ele e fala, varão valoroso em algumas versões, em outras, poderoso guerreiro. Isso traz algo para as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos enfrentando batalhas no nosso dia a dia e também nos sentimos fracos, talvez nos sentimos covardes, talvez nos sentimos que não temos força, talvez sentimos que parece que está todo mundo prosperando para um lado e a gente está indo para um outro lado. E a gente não entende muitas vezes o que está acontecendo, ou por que você ou eu estamos vivendo determinadas situações. Como muitas vezes, Deus coloca algumas pessoas, profissionais, empresários, no meu caminho. E muitas vezes tem gente que chega para mim e fala, Omar, eu não entendo o que está acontecendo. Eu me sinto fraco diante dessa situação. Como é que eu vou vencer isso? O final da história, a gente já sabe, Juízes 8 fala disso, que assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão, com 300 homens, porque Deus estava à frente deles, e porque Gideão creu que era possível vencer o exército de Midian, porque não seria na força deles, era na força de Deus. E Deus reduziu a quantidade de homens de Gideão, exatamente para mostrar que essas batalhas não são vencidas na nossa força, elas são vencidas na força do Deus Todo-Poderoso. E nós temos aqui algumas lições práticas para tirar dessa história. Gideão se sentia um covarde, medroso, sem perspectiva, sem esperança. A baixa autoestima de Gideão estava embasada em dois fatos principais. Primeiro, porque ele veio de uma família sem relevância nenhuma, e isso era muito importante para a cultura da época. E segundo, porque além da família dele não ter relevância alguma em Israel, ele era o membro mais jovem dessa família. Então ele também se via como a pessoa o mais improvável para vencer essa guerra, ou para liderar o que seja, seria Gideão. Ele era um improvável. Talvez Gideão, quando o anjo veio para ele e falou que Deus iria usá-lo para vencer o exército midian, talvez ele pensou consigo mesmo, por que eu? Como ele falou aqui, por que eu, Senhor? Quem sou eu? O que sou eu? Que traste sou eu para o Senhor me usar para esse propósito? Tem tantas gentes de outras tribos de Israel que o Senhor poderia levantar e usar, tem tanta gente mais experimentada, tem tanta gente de família mais importante, tem tantas pessoas mais qualificadas do que eu, porque eu, Senhor. Mas o Senhor, a palavra de Deus para ele foi, do anjo foi, o Senhor é contigo, homem valente, poderoso guerreiro, varão valoroso, porque Deus não nos enxerga através das nossas fraquezas, queridos. Ele nos enxerga através do potencial que Ele mesmo colocou em cada um de nós. Quando Ele fala, eu estarei com você, Gideão passou de covarde a herói, e com 300 homens, liderou essa guerra e venceu. Qual a probabilidade de um exército de 300 vencer um exército de 135 mil? Primeira lição, quando Deus está conosco, está comigo, está com você, as probabilidades não importam. Só existe vitória real e verdadeira por intervenção de Deus. E terceiro, Deus não é limitado por nossas fraquezas. Ele usa as nossas fraquezas para mostrar o seu poder. E da mesma forma que Deus usou Gideão
Ele quer usar cada um de nós hoje. Agora, tem um aspecto aqui, na palavra, que Deus, antes de mandar Gideão com os 300 para a guerra, Deus mandou que Gideão colocasse em ordem algumas coisas na sua vida. Uma delas é que o pai de Gideão havia erguido altares a um deus chamado Baal. Existiam alguns postes ídolos que o pai de Gideão havia erguido. E Deus falou para ele: você vai destruir todos esses postes ídolos. Você vai destruir essa idolatria no meio da sua família. Antes de Deus nos enviar para uma guerra, a qual nós sabemos que a vitória é certa, você precisa colocar a sua casa em ordem. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Você precisa colocar as coisas em ordem. Eu sei que nós queremos ser usados por Deus, e essa palavra hoje é uma palavra de despertamento, para que eu e você possamos exercer o sacerdócio dentro da nossa casa, que possamos ser homens usados por Deus para um propósito, que possamos entender esse propósito. Mas a grande questão, queridos, que a gente vê hoje em dia, que muitos homens estão querendo fazer muitas coisas na igreja, num ministério específico, mas a sua casa não está em ordem. E o primeiro ministério que Deus colocou na minha mão e na sua mão é a sua família. O primeiro ministério que Deus te confiou é a sua família, sua esposa e seus filhos. Porque não adianta, você pode ter todo o sucesso do mundo, se na sua casa não houver a mão de Deus, as coisas em ordem, nem nada vai compensar o seu fracasso no lar. Conheço homens riquíssimos, empresários muito ricos. Mas quando você fala de negócio, está tudo ótimo. O crescimento da empresa está ótimo. Muito dinheiro. Crescendo, expandindo. Mas quando se pergunta da família, há um silêncio. E quando você entra um pouquinho mais, você percebe que ele nem quer falar. Porque está tudo destruído. Ah, Omar, separei da minha mulher, segundo, terceiro casamento, os filhos foram embora para os Estados Unidos, vivem muito bem, mas nenhum deles liga para mim. Segundo casamento, e as coisas não estão tão bem. Outro com terceiro casamento, e as coisas não estão bem. Achou que trocando de esposa, a coisa ia melhorar. Agora vai ter um casamento feliz. Largou a mulher que tinha, pegou outra, uma nova. Porque o engraçado é isso, né? Eu nunca vi um cara chegar e dizer: Omar, larguei minha mulher de 40 anos e vou casar com uma de 90. Top, velho. Acho que entendeu? É sempre uma mais nova. Aí o cara casa com uma mais nova. Passa um ano, dois, vê que aquela está pior que a dele. Só que não pode mais voltar para dele. Aí pega outra. Já conheci empresário, o cara crente, terceiro casamento, e já estava com problema nesse casamento. Minha mulher está se metendo na empresa, ela entrou aqui, está fazendo um monte de coisa errada e tal, e eu falei: calma, o quarto casamento não vai ser a solução. Queridos, Deus quer usar cada um de nós, mas nós temos que manter. Se a sua casa sem ordem, mantenha. Se não está, coloca em ordem. E outra coisa, não é chegar em casa, bater o pé na porta e falar para a mulher: a partir de hoje quem manda aqui sou eu, agora a coisa vai ser assim, porque o pastor Omar falou que eu tenho que botar a casa em ordem. Então é o seguinte, a partir de agora, Raul. Não é assim que você muda a tua esposa. Você vai mudar a tua esposa pelo teu comportamento. Muitas vezes nós queremos mudar as nossas esposas, queridos. Não, porque ela está errada. Não, porque ela faz isso. Porque ela não gosta daquilo. Porque ela não sei o quê. Mude você primeiro. Porque quando você muda, tudo em sua volta muda. Fala: Senhor, quantas vezes, eu estou falando aqui, você pensa que a minha vida não foi muito fácil não, queridos. Quantas vezes eu falei: Deus, muda minha esposa, senão eu vou me separar dela. Até eu aprender
que a oração era: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Quando Deus começou a me mudar, eu comecei a ver a minha esposa com outros olhos. Eu comecei a orar agradecendo a Deus pelo meu casamento. Eu estava, queridos, bem próximo. A minha esposa não sabe disso, de me separar da minha esposa. Aí veio um convite para ir para a Alemanha. Aquilo lá eu falo que foi 5 anos de encontro de casais. Porque quando eu cheguei na Alemanha, falava inglês, meu chefe falou: está tudo certo, não precisa de alemão para nada, a nossa empresa é uma empresa internacional. Quando eu cheguei lá, a primeira reunião que eu participei era tudo em alemão. Os caras falaram: mas você que se vire, porque só tem você de estrangeiro aqui, é isso aí. E aí eu me vi, meu Deus do céu, com uma criança de 4 anos de idade. Você vai para a escola, as professoras tudo falando de alemão, e você sem entender absolutamente nada. E aí eu comecei a ver o valor da minha esposa. Ali eu comecei a ver o valor da minha esposa. Porque em nenhum momento ela quis voltar para trás. Não, vamos em frente, Deus está conosco. Ele nos trouxe aqui, Ele é fiel para nos manter aqui. Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E isso foi um renovo no meu casamento. E queridos, a palavra, sintetizando para nós nessa noite, nós precisamos entender que Deus confiou a nós o sacerdócio da nossa casa, a nossa esposa e os nossos filhos. É nossa responsabilidade primária. Tem homem que fala: não, educação dos filhos é com a minha mulher, mulher que se dane. Não é assim, queridos. Você é o sacerdote do seu lar, e você vai se mover em amor. Primeira coisa, você tem que amar a sua esposa. Você tem que procurar entendê-la. Pedir a Deus sabedoria, para que você entenda a sua esposa, e que você consiga colocando as coisas no coração dela, com paciência, com sabedoria, falando a linguagem dela, e ajudando na educação dos seus filhos, porque Deus vai te cobrar de você e vai cobrar de mim o que nós fizemos com a nossa família. Não adianta estar em 5, 6 ministérios e a casa está um caos. Aí os filhos crescem, chega na adolescência, da adolescência para a fase adulta, não quero vir para a igreja. Por quê? Porque para eles igreja é uma coisa que tira o meu pai de mim. Antes de você querer fazer qualquer coisa aqui, antes de você entrar para a batalha, conserte a sua casa, estabeleça Deus como prioridade na sua vida. Comece a colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Não adianta ficar reclamando que as coisas estão ruins por causa da sua mulher, por causa dos seus filhos. Você talvez esteja colhendo hoje aquilo que você plantou lá atrás. Ah, mas eu não estou gostando dessa colheita. Uma vez eu falei isso para Deus. Eu estava colhendo, eu estava plantando. Pô, mas eu estou plantando urtiga, não dá para colher morango, embora a folha seja muito parecida. Mas eu quero colher morango, não quero colher urtiga. Então começa a plantar morango. Então você não pode mudar o que você plantou lá atrás, mas dá tempo hoje de você começar a plantar aquilo que você quer colher lá na frente. A responsabilidade pelo seu casamento, pelos seus filhos, é sua, é minha. Como homens, nós temos que entender isso. Colocar a casa em ordem é exatamente isso. É você entender que você é o sacerdote do seu lar e você começar a caminhar segundo os propósitos de Deus. Talvez você fale: poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Me sinto fraco, eu acho que eu não tenho condições. Vem a palavra de Gideão para você e para mim. O Senhor teu Deus é contigo, homem valente, homem corajoso, homem forte. Deus é contigo. Se você não sabe como consertar as coisas, porque talvez já estejam num nível que você não esperava que chegasse. Talvez a tua mulher não quer mais olhar na sua cara. Talvez você chegue em casa, ela fica brigando com você o tempo todo. Essa é uma forma dela tentar mover você para alguma coisa. Não é falando mais alto que você mostra a sua hombridade na sua casa. É estabelecendo Jesus como Senhor da sua vida. Falando: Deus, me dá sabedoria para que eu saiba falar uma linguagem que a minha esposa entenda.
Me dá sabedoria para que eu seja sacerdote no meu lar. Primeira coisa, querido. Eu não sei por onde começar. Começa dobrando seus joelhos diante do Todo-Poderoso. Começa dobrando seus joelhos diante dEle. Porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Deus está comigo e Deus está com você. A pergunta que eu quero deixar para vocês nesta noite é: o que eu estou fazendo? O que eu estou colhendo? Está bom o que eu estou colhendo? Se a colheita está boa, lute para continuar assim. Se a colheita não está sendo o que você espera, é hora de começar a plantar a coisa certa. É hora de começar a plantar o que é certo. É hora de parar de estar reclamando e de começar a buscar a ter uma vida de oração ao Senhor, de leitura da palavra de Deus, porque você não vai ter a sua mente transformada, como está lá em Romanos 12, 2, que nós temos que nos renovar através da renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a gente ficar horas nas redes sociais, vendo um monte de coisa que não presta, ou até que você veja algumas coisas boas aqui, mas também as redes sociais são um roubo de tempo. Muitas vezes você, para ficar 2 horas aqui, queridos, é rápido que passa, mas para ficar 10 minutos lendo a palavra, é um sacrifício, mas é um sacrifício que vale a pena. É isso aqui que vai te ajudar a mudar a sua mente, o seu coração, mudar a sua vida, mudar a sua casa. Porque não adianta, querido, se a gente encher a nossa cabeça, se você não estiver cheio da palavra, o diabo vai encher a sua mente de preocupação, de tristeza, de angústia, de depressão, de medo. Se é um tempo que nós estamos vivendo com medo, é esse tempo. Gente, a gente tem que ficar alerta para tudo, porque existe golpe de tudo que é jeito. Quando o meu gerente, às vezes, manda uma mensagem para o WhatsApp, eu já fico esperto. Pô, será que é o cara mesmo? É um cara que copia o perfil dele e tal. Então, entendeu? A gente vive um momento de tensão. Então, se a gente não estiver ligados na palavra do Senhor e nos enchermos disso aqui, e eu vou falar para você, é uma luta. É uma luta. Porque para mim, às vezes, até quando eu vejo, passei 1 hora aqui no celular. Aí eu fico pensando, pô, peraí. E na leitura da Bíblia, eu fiquei 15 minutos lendo a Bíblia. Está errado. Eu tenho que começar a ler mais aqui. Porque é isso aqui, é essa palavra que vai mudar a minha vida e a sua. E quando você se enche dessa palavra, traz refrigério, traz paz, traz alegria, traz descanso. Você pode dizer, Deus, a batalha é grande, mas eu sei que Tu estás comigo. Da mesma forma que o Senhor esteve com Gideão. Eu tenho certeza, queridos, que você não tem 135 mil soldados lá fora te esperando. Então não dá para reclamar. Ao invés de reclamar, começa a glorificar o nome de Deus. É dizer, Pai, me enche da Tua presença, porque eu preciso de Ti. E eu sei que eu posso, Senhor, ser o sacerdote da minha casa, o homem da qual a minha esposa possa dizer, Deus, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Deus, obrigado pela família que o Senhor me deu. Deus, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Porque o Senhor confiou a mim isto. Que a tua esposa possa olhar para você e dizer, querido, eu tenho orgulho de você. A tua esposa vai olhar para você e saber que você é uma fonte de segurança para ela. Porque ela sabe que você é um homem cheio de Deus. Isso não é coisa do passado. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua a partir de hoje, para que a gente possa fazer a diferença lá fora. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Rodrigo falou aqui dos escândalos que a gente tem vivido. Eu fiquei sabendo semana passada de um pastor envolvido em pedofilia, levando meninas, 14 anos, para um quarto de hotel. Quer dizer, a gente está vivendo que mundo? Vou encerrar com um breve testemunho que eu vi semana passada. Testemunho real, verdadeiro. Um pastor estava pregava no Brasil inteiro, um cara muito conhecido até. E ele estava pregando e estava em adultério também. Tinha uma mulher.
Além da mulher dele, tinha outra mulher. E ele pregava, as pessoas aceitavam Jesus, e ele pregava, as pessoas vinham para frente, e as pessoas reconciliavam-se com o Senhor. E ele chegou num quarto de hotel, isso já tinha alguns anos. E nesse dia ele estava numa cidade fora, e ele chegou no quarto de hotel e falou essa oração para Deus. Deus, eu acho que o Senhor está conivente com o meu pecado. Porque o Senhor sabe a vida que eu levo, mas eu oro, pessoas são curadas, eu faço apelo, as pessoas vêm para frente, se reconciliam contigo, aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu acho que está tudo bem. E foi dormir. Não deu 15 minutos. O quarto dele se encheu de luz. E ele tinha apagado a luz para dormir. E ele foi tomado de um medo intenso, ele ficou com muito medo, ele contou. E ele olhou no canto do quarto, e ele viu um homem de branco, o qual não dava para ver o rosto, porque era um facho de luz muito forte. E ele fechou os olhos, e ele, naquele medo todo, ele viu uma mão apontando para ele. Do meio daquela luz, uma mão apontando para ele assim: te encontro no juízo final. Claro que esse homem se desmontou, né? Porque essa palavra é muito forte. O que significa isso? Você quer viver no pecado? Continua. Está tudo bem. Continua. Porque o poder do nome de Jesus vai continuar operando. Vai continuar operando. O nome de Jesus é poderoso. Vai continuar operando. A questão, querido, é a hora que Jesus voltar, ou quando você dormir nesse mundo, morrer aqui, para onde você vai? Então tem muitos homens brincando com a sua salvação. Os dias se aproximam da volta do Senhor Jesus. Prestem atenção em tudo aquilo que está acontecendo, e você vai ver que todas as profecias concernentes à volta de Jesus já se cumpriram. Não sou eu que estou falando isso aí. É um judeu que acredita em Jesus, que estuda as profecias e que falou isso. Então nós temos que estar atentos. A Bíblia fala: quem está de pé, cuide para que não caia. A responsabilidade pela sua família é minha e a sua. Ser sacerdote do seu lar. É isso que Deus deu para mim e para você. A pergunta é: o que você está fazendo? Deus te abençoe.